Baruch Shem Kevod Maluto, Leolam Vaid. Bendito seja o nome do Eterno, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está aqui no canal Teshuvá Total, e o meu nome é Raimson Correa, e sou um dos professores que fazem parte desse maravilhoso grupo de professores aqui do canal, que com muita honra tenho realmente comigo de poder compartilhar com você estes estudos que com muito amor temos produzido, assim como todos os estudos que são produzidos aqui no canal por todos os professores da Teshuvá Total. Fazemos tudo com muito amor, tá? Para compartilhar com você, para que juntos venhamos a crescer no caminho de retorno ao Eterno, caminhando sempre na direção da Torá, que é a palavra do Eterno, que nós buscamos a cada dia vivê-la intensamente com todo o nosso coração. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando aqui, que está nos dando a honra de sua participação pela primeira vez, quem sabe, ou quem sabe recentemente passou a estar conosco. É uma honra para nós poder estar na sua companhia mais uma vez, você que já está acompanhando aqui os estudos já há um tempo. Bom, você está agora participando deste maravilhoso estudo de Atos dos Emissários. Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, onde estamos estudando a carta que Lucas escreveu a Teófilo, narrando justamente o que o povo em Teshuvá do século I, como eles passaram a viver agora sem a participação de Yeshua ao lado deles, seu mestre e nosso mestre, nosso Mashiach, e que nós aguardamos o seu retorno. Então é muito interessante nós notarmos aqui, como nós já estamos acompanhando nestes 4 capítulos que nós estudamos até aqui, o quão realmente é o ambiente em que eles vivem no sentido de viver a Torá. Eles vivem, ou melhor, eles viveram a essência da Torá de uma forma incrível no seu dia a dia. Porém, para muitas gerações posteriores aos escritos dessa carta de Lucas, imaginou-se que na verdade não seria um cenário assim. E Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno, pela oportunidade que estamos tendo de poder, na nossa geração, poder ver no contexto original, e repito, eu disse contexto, e quando digo contexto, me refiro justamente ao ambiente, à linguagem, os aspectos realmente da Torá que eram vividos por eles, como eles concebiam as instruções de Yeshua a respeito da Torá. Em momento algum, nossos irmãos do século I se distanciaram da Torá, aqueles que realmente, de forma verdadeira, procuraram viver a Torá de uma forma intensa. Porém, durante muito tempo isso passou desconhecido por muitas gerações. Então, sinta-se privilegiado, não porque o irmão Raimson está aqui apresentando, tá? Não é por isso não. No meu lugar poderiam estar qualquer um dos outros professores que fariam um excelente trabalho, e digo até melhor do que estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza disso. Mas sinta-se privilegiado por, na nossa geração, o Eterno está nos dando estas compreensões a respeito do que está escrito na carta de Atos, narrando justamente esses detalhes que nós não percebíamos durante muito tempo, e que agora realmente as coisas estão sendo colocadas em seus devidos lugares. Graças ao Eterno, a Torá na nossa geração está num patamar
elevadíssimo que ela é merecedora, pois é a palavra do Eterno. Quem é o nosso Mashiach Yeshua? Quem é o Eterno? Quem é o Ruach HaKodesh, que é o mover do Eterno, isto é, a própria ação do Eterno em determinadas situações. E tudo isso vem sendo abordado ao longo destes 4 capítulos e que, a partir desse momento, se o Eterno assim nos permitir, Imitse Hashem, estaremos iniciando o capítulo 5. Olha que maravilha, né? Então, que honra poder iniciar mais um capítulo de Atos ao seu lado, que às quartas-feiras tem nos dado a honra de sua participação. Quero aqui desde já agradecer a todos pelo incentivo, pelo carinho, tá bom? Pelas mensagens de apoio que sempre escrevem nos comentários do vídeo, também no chat, você que participa. Também tem pessoas que preferem não participar. Ok, tudo bem, tá certo? Agradecemos também as críticas, né? Agradecemos as críticas, obviamente, sempre tratando com respeito, ok? As pessoas, no modo de falar, no modo de escrever, tá certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou então shalom. É sempre bom, né? Receber um shalom e proporcionar shalom para o seu próximo. Mesmo que talvez você não concorde com o estudo, fique à vontade, meu irmão, para comentar aqui. Como repito, sempre com respeito, para expor a sua ideia, fique à vontade, tá bom? E dessa forma, debaixo da graça do Eterno, no amor do nosso Mashiach Yeshua, vamos dar início ao capítulo 5 dessa maravilhosa carta de Maasei HaShlichim, Atos dos Emissários. Mas antes de iniciarmos, eu quero aqui relembrar vocês a respeito de como nós chegamos até aqui o capítulo 5. Bom, então, imediatamente anterior ao capítulo 5, nós tivemos na aula passada, quarta-feira passada, Yosef, chamado pelos Shalichim, pelos emissários, de Barnaba, filho de profeta, ou filho daquele que profetiza, pois Naba, a raiz da palavra Naba vem de Navi, profeta, mas é uma expressão que é em aramaico e está flexionada, portanto, filho daquele que profetiza. Porque Yosef, este Yosef que é citado no final do capítulo 4, conforme nós estudamos na quarta-feira passada, ele, ao que dá a entender, ele realmente falava como um profeta, ele agia como um profeta, mas ele não é tido na carta como realmente um profeta. Você está entendendo? Era apenas eles chamavam ele assim, dessa forma, mas não que ele realmente fosse. Portanto, só aí já dá para entender que não só os Shalichim, os emissários, mas todas as pessoas que faziam parte desse grupo, como o povo judaico da época, sabia muito bem as características principais ou a essência do que é um profeta. Portanto, sabiam isso muito bem. Então, conforme essas características, passavam a chamar Yosef de filho daquele que profetiza, né? Barnaba. Então, o que acontece? Yosef, que vai ser citado posteriormente, vamos falar mais sobre ele mais tarde. Mas até então ele é citado como uma pessoa que em um determinado momento vendeu parte de sua propriedade, de seus bens, porque tinha condições para isso. Olha só que interessante. Inclusive, esse assunto foi uma das perguntas feitas pela nossa querida irmã Rosiane, lá de Ananindeua, que é cidade adjacente, né, ao lado da cidade que eu nasci, que é Belém. Shalom, minha querida irmã Rosiane, eu sei que você acompanha sempre os estudos aqui no chat, tá bom? Bem como a irmã Helena, também de Belém, e também tem outros irmãos que eu não recordo o nome, tá? Então, shalom a todos vocês, nossos irmãos de Belém, de Ananindeua, bem como de todo o estado do Pará.
norte do Brasil, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? A irmã Helena perguntou na aula passada, puxa, mas não dá para perceber que a forma como o texto diz que eles vendiam suas propriedades e entregavam aos pés dos emissários, não dá, parece entender que eles entregavam realmente tudo e ficava sem nada. Realmente é uma leitura desatenta pode fazer a pessoa pensar que seria isso, né? Mas não é por aí. Então, obviamente, aqueles que contribuíam com os emissários para ajudar as pessoas necessitadas que faziam parte do grupo, eram pessoas que realmente tinham condições de fazer isso sem ficar sem nada, isto é, sem as suas provisões. Eram pessoas realmente de posse que tinham condições. Então, entre os emissários tinham pessoas de posse e tinham pessoas realmente bastante carentes, financeiramente falando. Então, essa ajuda que havia na época, repito, era feito por pessoas que tinham condições do próprio grupo de fazê-las e não hesitavam em fazê-las, certo? Como foi o caso de Yosef, como eu acabei de citar ainda há pouco, tá? Ok, então, quando ele fez isso, as pessoas ficaram muito felizes por ele realmente fazer essa tzedakah às pessoas que realmente precisavam ali no momento. Acontece que no capítulo 5, nos primeiros versos, a gente vai encontrar um casal que tentou fazer a mesma coisa, porém, com a intenção do coração diferente daquela que realizou Yosef. O ato foi o mesmo, né? Entregar determinada quantia referente a um valor que tinham vendido aos pés, isto é, aos emissários, mas a intenção do coração eram totalmente diferentes. E é nesse sentido que a gente vai caminhar aqui no início do capítulo 5, tá bom? E neste momento eu convido você para lermos juntos o primeiro versículo de Atos, no capítulo 5, verso 1, que diz assim: Veish Echad, e um homem, Hananiah, aqui o nome dele, tá? Hananiah, na sua versão em português está escrito Ananias, é isso? Hananiah, gente, a expressão Hananiah significa o Eterno tem favorecido, ou o favor do Eterno, tá certo? Então, essa expressão também foi dada como nome a um dos amigos de Daniel, quando foi levado cativo juntamente com seus amigos, certo? Com seus 3 amigos, que são, eu digo isso, que são, infelizmente, pelo menos aqui no Brasil, muito mais conhecidos pelos nomes que foram dados a eles por Nebuchadnezzar, o rei realmente de Babel, da Babilônia. Esse não era o nome deles, por favor. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não. Foram nomes que deram para eles lá. E, infelizmente, são mais conhecidos por esses nomes. Um deles realmente se chamava Hananiah, como você está vendo aqui essa expressão, né, em hebraico. Hananiah, tá certo? Que foi dado a ele o nome de Sadraque, em Babel. Repito, infelizmente ficou conhecido como Sadraque, mas saiba, o nome dele é Hananiah, ou Ananias, como está na sua Bíblia. Bom, continuando. Shmo, um homem, Hananiah, Shmo era seu nome, Shem é nome, Shmo, seu nome ou o nome dele. Veshen, e o nome Ishatô, Istô, da mulher dele ou de sua mulher, Shapirá ou Shapirá,
Safira, tá certo? É o significado. Eu coloquei aqui com as mesmas cores para facilitar a sua leitura, tá bom? Shapira. Makar et arruzato. Vendeu uma propriedade. Até então, tudo ok, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Um homem com sua mulher, com sua esposa, no caso, Hananiah e Shapirá. Hananiah ve Shapirá. Ananias e Safira. Acontece que, vamos lá, verso 2. Vaiaster e escondeu Helek, uma parte min hamirer do preço. Vaisto e sua mulher Yodat sabia. Essa expressão aqui, gente, Yodat, saber, significa, ou melhor, também tem o sentido de estar ciente. Ela sabia, estava ciente. Verlek, e uma parte, né? E uma parte guardou errado e guardou uma parte. Revi veiasen leraglei rachalichim. E uma parte guardou e trouxe e depositou aos pés dos emissários. Olha só. Então aqui uma pequena ilustração, né, para trazer para a gente aí para você ter um cenário, certo, do que aconteceu. Após a venda de determinada propriedade, como diz o verso 1, eles esconderam, eles separaram uma parte do valor da venda e a outra metade eles depositaram, entregaram aos shalichim para ajudar as pessoas carentes que haviam no grupo. Até então tudo ok, né? Tudo certo. Sem problema algum, né? Conforme a leitura. Eu sei que você já sabe, né? o que aconteceu. Mas acompanhe o raciocínio, tá? Passo a passo. Para você entender bem direitinho o que a gente está trazendo aqui, tá? Ok, separaram, tudo bem. Só que nessa hora, gente, o que o texto não traz explicitamente é justamente a intenção do coração. E aqui eu já peço para você ter bastante atenção nisso, porque pode ser que você, servindo ao Eterno, por exemplo, obedeça às suas instruções de uma forma bem simples. Quem sabe até, por exemplo, você acha que a forma como você guarda Shabat é um pouco desajeitado. Puxa, mas eu não sei se é assim, eu não sei se é daquela outra forma. Eu vi um vídeo que fala sobre isso. Aí você fica na dúvida, né? Mas mesmo com toda essa dúvida, você, no seu coração, tem a intenção, por exemplo, de guardar Shabat. Você ama o Eterno e você quer guardar Shabat, certo? Isto é, o seu coração tem sede para servir ao Eterno, para obedecê-lo, porque você sabe que a Torá é vida. Então você ama o Eterno com todo o seu coração. Mas quem olha de fora diz assim, essa pessoa, né, quase não conhece a Torá, olha o Shabat como ele guarda, é meio desajeitado, quem vê de fora. Mas quem vê de fora não vê dentro do seu coração. Isto é, não vê a intenção e o temor que há dentro de você. E a dedicação com que você faz, mesmo que pareça desajeitado para os outros, mas a vontade que tem dentro do seu coração, só o Eterno vê. Ele contempla o nosso coração, ele sonda o nosso coração, como diz o salmista. Está entendendo? Assim como o coração de Hananiah ve Shapirá, Ananias e Safira, o Eterno estava contemplando. Sabia a intenção no coração deles quando estavam ali separando aquelas quantias para depositar uma parte aos pés dos emissários. Tá?
Continuando o texto, verso 3. Então eles só separaram, gente, aqui uma parte do valor que eles venderam essa propriedade, tá certo? Na verdade, quem vendeu, ao que dá a entender o texto, quem vendeu foi ele, Hananiah, e ela era ciente de tudo. Nada foi feito longe dos olhos dela, tá? Verso 3 diz assim: Vaiomer, e disse Petrus. E disse Petrus. Só para quem está chegando agora, né? Veja bem, você deve estranhar aqui Petrus. Aí eu coloquei entre parênteses Pedro. Por que parênteses? É porque Pedro, gente, não é a fonética, a forma da pronúncia não é Pedro, tá certo? Ele também era chamado de Petrus. E aqui, ó, ao lado, tá? Então, o seu nome em si, Shimon Kefa, certo? Shimon Kefa. Shimon, que inclusive é um dos nomes dos cabeças realmente de uma das tribos, Shimon, tá certo? Que você conhece como Simeão. Bom? E disse Pedro, Lama zé, por que Hananiah, Milé Hassatan, por que encheu o adversário? Olha aqui, gente. Já estudamos em outros momentos essa palavra aqui. Aqui você tem uma expressão realmente muito conhecida por muitas pessoas, tá? Hassatan, o adversário. A palavra Satan significa adversário, como está aqui escrito, certo? Esse re no prefixo dessa expressão, que é artigo definido, o, a, os, as, tá bom? Então, por que Hananiah encheu o adversário? Et levcha, teu coração, lecaresh, para enganar, para mentir, para negar, Berua Hakodesh, pelo mover do santo. Olha que interessante, gente. Na hora que ele leva essa quantia nas mãos de Shimon Kefa, olha o que acontece. Ele automaticamente identifica realmente que aquela atitude dele, de Hananiah, era algo realmente que lhe chamou a atenção, porque a intenção realmente com que ele estava fazendo aquilo era totalmente desproporcional ao comportamento de alguém que está em tshuva, que está em retorno para o Eterno. Veja só que o ato de tentar enganar por parte de Hananiah, diz aqui, olha, lecaresh, para enganar, beruar. Você tem aqui uma preposição, tá? Que é a letra beit, que está adjacente ao lado, colado, vamos dizer assim, da expressão Ruach HaKodesh, mover do santo. Isto é, o próprio Eterno, a ação do Eterno. Certo? Eu quero que você veja esse detalhe aqui, gente, porque o ato de enganar, pelo que é uma das traduções dessa preposição beit, tá certo? O beit pode ser traduzido assim: em, no, na, por, pelo, pela, sobre, com, dentro de. Então esse pelo mover do santo, quer dizer, Hananiah agiu de uma forma tentando fazer parecer que a sua atitude estava sendo movida pelo Ruach HaKodesh, pelo mover do santo. Algo muito perigoso. E algo, eu diria, até fatal. Porque a gente vai ver as consequências. E você já sabe, né? Sei que você já leu esse texto. Veja que perigoso é agir como se dando a entender para as pessoas que o mover do Eterno, isto é, o Eterno, está agindo naquilo que você está fazendo, só que na verdade o Eterno não tem nenhuma participação naquilo que está sendo feito.
Então, máxima atenção aqui, gente. Por favor. Olha só o perigo. Estava agindo como se o Ruach HaKodesh estivesse agindo na sua atitude. Ulhaster, e por esconder mim. Merir, e por esconder do preço, Hassadé, do campo. Olha só. E por se esconder do preço do campo. Aqui, na hora em que ele vai Hananiah entregar essa quantia, gente. Em primeiro lugar, veja bem. Shimon Kefa, bem como os outros Shalichim que estavam com ele, sabiam exatamente ou de forma aproximada o valor equivalente de uma propriedade. Tá? Então, às vezes as pessoas têm uma forma, digamos, de olhar o texto e imaginar que Shimon Kefa teve ali uma revelação. Tudo bem, ok? Eu não critico quem pensa dessa forma, certo? Mas, gente, sendo bem direto no texto, né? E considerando o contexto do momento, Shimon Kefa e as pessoas que conviviam com ele sabiam, gente, de forma aproximada, o valor equivalente de uma propriedade. Certo? Então, quando o Hananiah chega com determinada quantia, fazendo parecer que aquele valor é total, porque assim ele apresentou, não que... E aí vem um tabu aqui, né? O que muitas pessoas imaginam? Que Hananiah e sua esposa, Safira, foram punidos porque levaram só metade. E aí tem gente que, por exemplo, se aproveita disso, de pessoas que, por uma leitura desatenta do texto, não percebem o que estava acontecendo ali. E a gente está observando no texto. Tá? Então, repito, o problema aqui não é o fato de Hananiah ter levado só metade. O problema é tentar fazer com que os Shalichim acreditassem que aquela metade que ele estava levando seria o todo, entendeu? Levou a metade como se fosse o todo. Não haveria nenhum problema, por exemplo, se Hananiah, vamos imaginar aqui uma situação, Hananiah dissesse para Shimon Kefa, Shimon, aí a intenção do seu coração seria diferente, né? Shimon, eu vendi uma propriedade que eu tinha e parte desse valor eu quero contribuir com os nossos irmãos necessitados. E essa quantidade, essa parte está aqui, ó. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Mas, diferente disso, o que foi que Hananiah fez? Entregou aquela quantidade, uma parte, tentando fazer parecer que era todo o valor da propriedade, tentando assim alcançar os bons olhares das pessoas em volta, tentando ganhar o respeito das pessoas à sua volta. Na nossa linguagem aqui, tentando se aparecer. Não é assim que a gente fala? Tentando se aparecer. Tentando fazer com que fosse honrado pelas pessoas e que o vissem e que quem sabe até o reverenciassem por essa grande tzedakah. Olha só. Repito, o Eterno vê o interior de nosso coração. Isto é, ele sabe a intenção do nosso coração. Se é tentar se aparecer para as pessoas ou se é realmente servir ao Eterno de coração. Algo com amor. Entende? Então vamos voltar para o texto. Shimon Kefa identifica, como eu disse, ele sabia, gente, aproximadamente qual era o valor equivalente de uma propriedade. Então, quando Hananiah chega com esse valor, olha a primeira coisa que ele diz, né? Por que Hananiah encheu o adversário o teu coração para enganar, para mentir,
para negar pelo mover do santo, pelo Ruach Kodesh, e por se esconder do preço do campo. Faltou aqui uma interrogação, né? Deixa eu colocar aqui, fazer o ajuste, senão eu vou esquecer depois. Eu já me conheço, como a gente diz, né? O meu teclado aqui. É, depois eu vou ter que lembrar depois de colocar aqui. O teclado não está ajudando. Tá bom, não tem problema. Pronto. Vamos voltar aqui. A gente ganhar tempo. Certo, gente? Agora, um detalhe muito interessante aqui, eu marquei essa palavra em vermelho, tá? Kachesh. Como assim, Kachesh? O que acontece? Essa expressão, gente, Kachesh, ela aparece também no Sefer, no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso 15. Justamente quando, eu vou citar para você aqui o contexto, justamente quando alguns malachim da parte do Eterno vão até ou vão visitar Avraham, certo? Vão até Avraham e ali, em determinado momento, um dos malachim dizem para Avraham que sua esposa Sara daria à luz um filho, certo? Daria à luz um filho. Enquanto isso, só para lembrar você, Sara estava ouvindo, escondida, estava ouvindo. E quando ela escutou isso que o malach disse, ela riu dentro de si, como se dissesse assim, né? Ora, mas quando que isso é possível, né? Eu, de idade avançada, vou conceber? Impossível. Então aquela risada assim, com esse sentido, né? Onde que isso é possível, né? Aquela risada. Então, quando o Malar diz para Avraham que sua esposa Sara, ela realmente riu por dentro, que ela duvidou, Sara, que estava ouvindo tudo, né, ali escondida, ela aparece a eles e diz que não, que ela não riu por dentro, que aquilo não foi verdade que o Malar disse. Olha só a situação, né? Que Sara estava se colocando. E o pior, colocando aquele Malar como mentiroso. Quando na verdade ela que estava naquela situação agindo ou faltando com a verdade. Olha que perigoso, né? E a palavra é justamente essa que aparece lá no texto. Repito, de Bereshit, Gênesis, capítulo 18, verso 15. Kachesh. Kachesh. Então ela enganou, ela mentiu, ela negou. Tem muito mais a ver com essa palavra negar, mas é um negar nesse sentido, né? Dizer, olha, você está enganado, isso não aconteceu. Tá certo? Mas aquele malar, realmente ele percebeu no interior de Sara que ela riu, que ela duvidou. E ela tenta dizer que aquilo não foi verdade, né? Não, isso não aconteceu. Olha só o perigo, gente. Perigo. Muito cuidado, gente. Muito cuidado. Tá? Verso 4. Que diz assim: Halô lecha hayá, e não seria para você, Shimon Kefa falando ainda para Hananiah, e não seria para você, até lo nimkar, até que foi vendido, vegan, e também aharei rimarro, e também depois de vendê-la, halô não seria, halô hayá não seria
Beyadecha não seria em sua mão, né? Ou não seria sobre sua mão? Isto é, olha só, se permanecesse nas mãos, aquela propriedade, se permanecesse nas mãos de Hananiah, continuaria sendo dele, certo? E depois de ter vendido aquela propriedade, também continuaria sendo dele o valor equivalente. Ele continua: Lama melaar, por que enchestes livra teu coração, la sote para realizar, ken assim, lo banashin, shikarta ki in baluchim, beluchim. Você não mentiu para homens, mas para Elohim. Gente, a gravidade disso é algo que a gente não consegue ter noção ou dimensionar, certo? Isso porque Hananiah chegou ao extremo de realmente agir dessa forma, e ele nesse momento se assemelha, por exemplo, você vai lembrar agora, de Bilan. Bilan, para quem está começando agora, Balaão, que se fazia de profeta, mas de profeta não tinha nada. Tá certo? Inclusive, se você o chama ou chamava ele de profeta, Bilan, Balaão, nunca mais chame, tá? Porque nunca foi. Mas ele se apresentava como se fosse. E fazia sacrifícios sobre altares, porque ele sabia que isso funcionava no sentido para enganar as pessoas. E fazia como se estivesse oferecendo para o eterno mesmo. Ou seja, toda aquela encenação de Bilan que ele fazia, as pessoas imaginavam que ele tinha um contato realmente íntimo, próximo com o eterno. Na verdade, era tudo enganação. Tudo enganação. Tá? Então, da mesma forma, Hananiah, nesse momento, Ananias, ele fez isso, entregou uma parte como se fosse o todo, mas na verdade não era, portanto mentiu, e aí configura-se a mentira. Olha só, algo muito perigoso, gente. Tentando fazer as pessoas imaginar que aquela ação era pelo mover do eterno, e na verdade não era, mas ele queria simplesmente se tornar notório, bem visto pelas pessoas. O que o moveu ali não foi o amor ao próximo, mas a sua própria imagem sendo exaltada entre as pessoas à sua volta. Foi isso que o moveu, na verdade. Eu espero que você esteja entendendo, meu irmão, tá? Verso. Ah, sim. Então, olha só aqui a palavra shikarta, que é formada, eu coloquei aqui em vermelho, pela palavra sheker, tá? O shin, o kuf e o resh, tá bom? Sheker, mentira. Então o que acontece? Na porção de número 17, Parashá 17, chamada Itro, na Torá, certo? Eu trouxe aqui para você, ó, tá? Um dos pronunciamentos do Eterno, em um dos pronunciamentos, ele disse o seguinte: Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 16, Parashá Itro. O Eterno falou, um dos pronunciamentos que ele fez no Sinai: Lotane, não produza, não realize, berrá, em seu próximo, para seu próximo, e testemunho, shaker, mentiroso. Não produza contra o seu próximo testemunho mentiroso. Isto é, não minta
Não diga que algo é quando na verdade você sabe que não é. Não diga que não é quando na verdade você sabe que não é. Isso é muito perigoso. Pessoas brincam com isso. Inclusive, infelizmente, aqui no nosso país existe um dia. Imagina só o cúmulo da situação. Um dia separado para ser o dia da mentira, né? E aí, essas mesmas pessoas às vezes vêm com a desculpa de dizer que os outros dias são os dias de verdade ou da verdade, né? Na verdade, é uma forma de tentar se sair do erro que já cometeram de fazer um dia para homenagear a mentira. Algo que o Eterno abomina em todos os aspectos, a mentira. E enquanto, infelizmente, aqui no nosso país se faz homenagem para ela, né? Ou seja, totalmente o contrário, tá? Infelizmente. Então, gente, ora, aí alguém perguntaria, mas vem cá, Hananiah não era consciente dessa expressão aqui, ó, sheker, que está flexionada, né, aqui em Atos? Ele não era consciente disso? Sim, era consciente. Mas cabe a você, meu irmão, cabe a mim, cabe a cada um de nós escolher se nós queremos obedecer às instruções do Eterno ou não. E essa escolha, ela não depende de quantos ciclos de Torá você já tem ao longo de sua caminhada em Teshuvá, tá? Você pode já saber a Torá aí de cor, né? Como a gente diz, decorada tudo, mas isso não significa que você não esteja suscetível a um erro semelhante a que esteve Hananiah, e que infelizmente abraçou essa oportunidade de mentir dessa maneira, e o pior, usando o mover do Eterno, fazendo parecer que estava sendo pelo mover do Eterno, aquela contribuição, entende? Então, veja só, essa é a proposta, gente, do nosso estudo, ler, tirar as lições do livro de Atos, conforme em concordância com aquilo que diz a palavra do Eterno, isto é, a Torá. Por isso que eu trouxe para você aqui esse texto da Torá, tá, gente? Então, todo tempo a gente vai fazer isso. Da mesma forma, os escritos, os profetas e também as outras cartas que fazem parte dos escritos nazarenos. Então, trazendo aqui, falando nisso, um texto dos escritos nazarenos, ainda referente à palavra shaker, tá certo? Que também foi citada por uma outra pessoa de abençoada memória, shaker. Quem foi? Shaul, Saulo, também chamado Polus. Esse era um dos nomes que ele tinha pelo fato de ter nascido em uma província romana. Polus, tá? Não é Paulo não, tá certo? Chamam aqui, ou melhor, não só aqui no Brasil, mas em outras nações de Paulo, né? Mas, aí ficou Paulo, mas Polus, tá certo? E o nome dele mesmo, certo? Dado pelos seus pais, Shaul. Inclusive foi o mesmo nome do primeiro rei de Israel, tá? O rei Shaul. Então, em uma de suas cartas, particularmente as que ele escreveu para o grupo de irmãos, portanto, que caminhavam em obediência à Torá com todo o coração e que viviam em Roma, tá certo? Não eram cristãos, eram judeus que juntamente com pessoas de outras nações conviviam estudando e principalmente praticando a Torá. Repito, e que viviam em Roma, tá bom? E que foi que ele escreveu para este grupo, dando instruções, obviamente, baseadas na Torá. Ele escreveu assim, em Romanos capítulo 13, verso 8. Eu vou ler aqui a tradução, tá, gente? Devido ao nosso tempo. Ele diz, não deva nada a ninguém,
A não ser o amor, aqui ó, Ahavá, a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá. Olha só que interessante, né? Quem ama o ser humano cumpriu a Torá. E aí, nessa hora, aqueles que tentam de todas as formas se esquivar da Torá, portanto, da palavra do Eterno, para dizer, ó, tá vendo? Não precisa obedecer a Torá, porque se eu amo o meu próximo, então eu já cumpri a Torá. O que Shaul chama de cumprir a Torá, né? Vamos acompanhar aqui o verso 9. Vamos lá. O que é cumprir a Torá segundo ele, né? Que, portanto, amar o próximo. Pois, eis que, né, que Rine Lotinaf, não cometa adultério, Lotirtsa, não mate, Lotignov, não produza, não cobice. Aqui eu inverti a ordem, né? E Lotnaf, Lotane et Shaker, não produza falso testemunho. Olha só, não produza falso testemunho. Produzir falso testemunho, olha aqui a palavra Shaker, que ele está trazendo à tona novamente, né? O tradutor acabou não colocando aqui a palavra mentira para ficar mais explícito ainda para você. Mas eu estou colocando aqui, ó, marcando, tá? Então não produza falso testemunho, não cobice. Lotarmod. E muitos outros estão resumidos nesta única regra: ame seu próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Ame seu próximo como a si mesmo. Então, aqueles que tentam, como eu disse, né, se esquivar da Torá, obedecer à Torá é justamente obedecer aos pronunciamentos do Eterno. Olha aqui. Você ama seu próximo? Então não cobice o que é do seu próximo. Não produza nenhum falso testemunho contra o seu próximo. Isto é, não minta. Tá certo? Não assassine. Tá bom? Que é a tradução mais aproximada. Que está não mate. Né? Não assassine. Portanto, aquele que ama seu irmão realmente tem cumprido a Torá. Não é que tem cumprido para nunca mais cumprir, obedecer. Não. Tem cumprido, isto é, tem obedecido de forma correta a Torá. É isso que ele está falando. Tá? Não que, vamos resumir a obediência à Torá em amar o próximo como a si mesmo. Sim, correto. É isso, a Torá é isso, gente. É? Amar o Eterno acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque se nós não amarmos aquele que nós vemos, e o Hanan escreve sobre isso, como nós amaremos aquele que nós não vemos, fisicamente falando, que é o Eterno? Entende? Então, amar ao próximo não é uma ideia, não é uma concepção, não é um conceito. Eu amo o meu próximo, então não preciso mais obedecer à Torá. Né? Essa é uma desculpa que não dá, não dá para engolir, né? Eu amo todo mundo, então não preciso obedecer à Torá. Amar não é, repito, amar não é uma ideia, não é uma convicção. Amar é dia a dia, é prática. Entendeu? No nosso modo de falar, no nosso modo de ouvir, no nosso modo de pensar, em como o nosso coração tem a intenção de tratar o nosso próximo. Entende? Tudo isso. Não é só dizer, eu amo as pessoas e agora pronto. Cumpri a Torá. Não preciso mais obedecer nenhuma das suas instruções. Veja bem, quem realmente não quer obedecer à palavra do Eterno, portanto a Torá, é só não obedecer e fazer uso da sua livre escolha, do seu livre arbítrio.
né? Siga o seu caminho, ok? Obviamente, tanto para aquele que obedece quanto para aquele que desobedece, existem consequências. É inevitável isso, tá bom? Então, voltando para o texto de Atos, quando Shaul ele relaciona, ele liga, a gente vai se concentrar agora aqui na expressão que ele utilizou, não produza falso testemunho, isto é, não minta, não faça fake news, né? Significa que o fato de Hananiah ter mentido significa que ele não amava as pessoas com quem ele convivia, os seus próximos. Não havia amor por essas pessoas, mas somente um falso amor e que era para si mesmo. Ele queria exaltar a si mesmo. Então ele se equivocou e muito. Hananiah. Ainda vamos falar de Shapirá, mas a sua esposa seguiu o mesmo caminho que ele. Tá, gente? Então, aqui Shaul dando essa instrução e a gente fazendo essa ligação da palavra mentira, que aparece tanto em Atos quanto, ou primeiramente na Torá, aparece em Atos, e aqui Shaul traz à tona novamente essa palavra. Então, a gente percebe que realmente Hananiah não amava do fundo do seu coração as pessoas com quem convivia. Estava se aproveitando da situação para se promover. Verso 10 diz assim: e Shaul conclui essa parte dizendo: o amor não prejudica o próximo. Portanto, o amor é a plenitude da Torá. Tá? Então, você quer obedecer a Torá na sua plenitude, conforme nos ensinou o nosso Mashiach Yeshua? Então, que o amor esteja em todos os aspectos de nossa vida. Em todos. Bom? Eu sei que tem dias que a gente não está bem, né? Às vezes dá tudo errado naquele dia que a gente planeja. Aquilo que nós queríamos para tal data acaba não acontecendo. Várias coisas acontecem. Mas lembre-se, meu irmão, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, que o amor esteja sempre em nossa vida, em nossas práticas. Tá? Verso 5, voltando para a carta de Atos. Diz assim: Kishmoa, ao ouvir Hananiah, et Hadvarim, as palavras, Raele vaifol eritza, artza, caiu em terra. E saíram, Vatetse, Nishmato, os que ouviram, Vairá Gadolá, e ouviram em um grande medo, Naflá, caiu sobre Kol Hashomim, né? Hashomim, caiu sobre todos que escutaram. Aqui uma pequena ilustração. Depois que Shimon Kefa falou isso para ele, já caiu morto. O Eterno deu a sentença para Hananiah. Vocês estão vendo aqui o perigo realmente da mentira. E mais, ele, repetindo, né, ele agiu como se o mover do Eterno estivesse nele. Ele queria fazer isso parecer. Tá? A mentira estava justamente no fato de ele trazer uma quantia, dizendo ser o total, mas na verdade era só metade. Portanto, mentiu. Tá certo? Então, isso é muito óbvio, gente. Por quê? Ora, se a obediência com amor às instruções do Eterno nos trazem vida, qual é a consequência para aquele que a transgride, para a desobediência? A morte. Aí talvez você pergunte nessa hora: mas, irmão Raimes, espera aí,
Eu conheço pessoas que mentem e que têm esse mau costume, mentem assim de forma bem natural, sabe? Não tem nenhum peso na consciência e, contudo, estão aí, vivas, né? Convivem com outras pessoas, continuam realizando outras mentiras no seu dia a dia. Quem sabe até pessoas que talvez pensam estar caminhando em chuva, mas na verdade continuam mentindo do mesmo jeito. Esse vício horrível que ainda perdura nessa pessoa continua, tá aí, né? Mas tá aí, a pessoa tá viva. Na verdade, meu irmão, deixa eu te dizer, pode ser que realmente, né, essa pessoa fisicamente continua, tá viva. Só que tem um detalhe que talvez você não tenha percebido. Pessoas que mentem e mentem por prazer têm consciência do que estão fazendo. São pessoas que, diante da Torá, diante da palavra do Eterno, estão mortas. Tentam ser uma menorá, às vezes tem até azeite dentro, mas a chama dessa menorá está apagada. Não há chama alguma. Entendeu? Isto é, até sabe a Torá, conhece, mas está apagada. Isto é, não está sendo praticada. São como que mortos vivos. É estranho falar assim, né? Caminham, interagem com as pessoas, trabalham, estudam, fazem compras, se relacionam, casam, constroem amizades. Contudo, pelo fato de viver uma vida mentirosa, pelo fato de palavras mentirosas saírem de seus lábios, são pessoas que diante da Torá ainda estão mortas. Entende? Porque de forma literal, as pessoas, muitos esperam, né? Ah, mentiu, então vai cair aí. Vai cair morto. Não necessariamente. Então, é importante que essas pessoas considerem que a misericórdia do Eterno ainda realmente permite que elas estejam ali e tenham a chance de realmente se redimir, de fazer chuva, de retornar para o Eterno. Então, a cada dia é uma oportunidade, a cada minuto uma oportunidade de retornar para o Eterno e sair dessa vida de mentiras. Hananiah teve o seu triste fim ali mesmo. Em seguida, verso 6. Vaiakmu, e levantaram Hanarim, os moços, os jovens, né? Naar, moço, jovem. Vaiasfu, e removeram ele, Otô, Vaiotsiuru, removeram ele para fora, Hananiah, vai queberu e o sepultaram. Aqui uma pequena ilustração, né? Então dali, meu querido, ele já foi levado para sepultura, certo? Foram enterrar ele. Triste fim de Hananiah. Tinha o privilégio de poder conviver com os emissários, de conhecer a Torá mais profundamente, de obedecê-la juntamente com os irmãos do primeiro século, mas escolheu seguir esse caminho. Sua esposa era consciente de tudo que ele fez, era conivente com tudo isso, certo? E na próxima aula nós estudaremos o que aconteceu com ela, né? Eu sei que você já sabe, mas vamos ver com calma, passo a passo, texto a texto, palavra por palavra, tá bom? Bem, antes de nós concluirmos, eu separei aqui um slide com o seguinte, olha. Nós temos aqui a palavra Hananiah, que foi dada como nome para ele, certo? Você conhece como Ananias, né?
Somando os valores correspondentes a cada uma das letras que constituem a expressão Hananiah, a soma vai dar 123, tá bom? Guarde esse número. Agora, se nós somarmos os valores da mesma forma, né, só que agora correspondentes à palavra Shapirah, Safira, nós teremos como resultado 591, tá? Se nós somarmos 123 mais 591, nós teremos o valor 714. Olha que interessante. E 714, olha só que é exatamente a palavra Shehut, Kova, também 74. Olha só. Então, não que eles estivessem predestinados, né? Mas eles tomaram essa decisão de mentir, de não tratar com a verdade, mas tentar enganar os emissários, tentar enganar o Eterno. Então, esse foi o triste fim desse casal. O fim deles foi a cova, de uma forma humilhante diante de todos. E um grande temor, um grande medo, um terror veio sobre as pessoas que ali estavam e que viram e ouviram tudo isso. Tá? Muitos têm caído nessa cova por causa do orgulho que ainda está no coração dessas pessoas. Né? Querem se aparecer, querem ser melhor do que os outros. E isso é o que move muitas pessoas, infelizmente, ainda, certo? Além disso, gente, olha, se nós vamos aqui o Hananiah, né? Esse 123, se nós somarmos 1 mais 2 mais 3, então nós temos 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. Portanto, nós vamos ter 6 como raiz numérica da palavra Hananiah. Tá certo? Da mesma forma, se nós somarmos, né, 9 mais 5, 14, 14 mais 1, 15. Se nós somarmos 1 mais 5, 6. Portanto, 6 é a raiz numérica da palavra Shapirah. Então, 6, raiz numérica Safira, 6, raiz numérica Hananiah. E olha só que interessante, gente. Porque 6 também é a raiz numérica da palavra Sheker, tá? O Resh vale 200, o Kuf vale 100, o Shin 300. Portanto, 200 mais 100, 300, 300 mais 300, 600. Se você somar 6 mais 0 mais 0, vai dar 6, porque o 0 é nulo, né? Então, gente, a mentira foi o que moveu tanto o coração de Hananiah, como nós acabamos de ver nos textos, quanto de Shapirah, que nós iremos concluir, e Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir, na próxima semana, tá? Na próxima quarta-feira. Então, olha só, infelizmente, gente, esse foi o triste fim de Hananiah, também de Shapirah, que estudaremos na próxima semana. Bom? Então, gente, eu espero que tenha dado para você ter percebido no estudo de hoje, tá bom? Se havia essa dúvida na sua mente a respeito de o erro deles foi ter dado só metade, não. O Eterno só aceita se você der tudo que você tem. Se alguém disser isso para você, essa própria pessoa está sendo mentirosa, tá? É mentirosa mesmo. Qual foi o problema de Hananiah e Shapirah? Foi ter apresentado metade do valor como se fosse total. Entendeu? Mas se eles tivessem apresentado o valor que foi metade, como metade, como eu disse ainda há pouco, nós vendemos uma de nossas propriedades. E parte desse valor nós queremos contribuir com os nossos irmãos que estão necessitando de ajuda. Ok, perfeito.
tá? Baruch Hashem seria muito bem recebido, como foi recebido, né, por várias pessoas que contribuíram na época, mas tentaram se promover, tentaram trazer a glória para si mesmo e tiveram o triste fim. Foram para a cova, né? Então a mentira os conduziu para lá. Tá? Então algo muito sutil, né? Não, mas é só uma mentira pequena. Não, é só uma. Não faça isso. Tá? Não abre a porta, não abre uma frecha da janela para a mentira. Porque realmente ela vai devastar a sua vida se você der margem para ela. Tá bom? Bem, nesse sentido, a gente conclui aqui o nosso estudo nesta quarta-feira, graças ao Eterno. E deixo com você o meu Todarabá. Muito obrigado pela sua participação. Tem sido uma honra ter você aqui conosco a cada estudo, a cada momento. Eu espero estar sendo o mais claro possível para você compreender, tá? Esse é o nosso objetivo, tá, gente? E eu fico muito feliz se você entendeu, tá? Cada professor aqui na Teshuvah Total tem a sua didática, tem o seu modo de falar, tem o seu sotaque, né? Bem característico. Eu sou do norte do país, então até mesmo entre o norte do país, né? Os estados que constituem o norte têm também seus sotaques, tá certo? Eu não sei se de repente meu sotaque não soa tão bem para você, né? Mas eu gosto de ouvir os sotaques de todos os professores, de todos os nossos irmãos que, né, moram em suas cidades, e a gente acaba conhecendo aí um pouco mais do nosso Brasil nesse aspecto, em termos de sotaque, tá, gente? Então, novamente, muito obrigado, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Antes de concluir, quero lembrá-los que no dia 10, no dia 10 desse mês, portanto, num domingo, às 18h30, horário de Brasília, nós teremos um belíssimo estudo com o nosso querido Moré, nosso querido professor Marcos Felipe, que estará trazendo um grande estudo sobre Pessah, tá? Celebração de Pessah. O que é Pessah? Tá certo? Então, todos os aspectos referentes a Pessah ele estará trazendo para esclarecer para você que tem dúvidas a respeito. Bom, você desde já é nosso convidado para estar tanto no estudo de domingo, dia 10, quanto na celebração em si, que será realizada no dia 15, portanto, numa sexta-feira, tá certo? No dia 4, no dia 15 de abril, 15/4, às 18h30, horário de Brasília, tá bom? Então, a porção que seria nessa sexta-feira do dia 15 fica para a outra sexta-feira, para o outro Kabbalat Shabbat. Bom? Então, aqui o recado está dado, tá bom? Sobre Pessah. Vai ser uma honra ter a sua participação conosco. E como eu sempre faço no término dos nossos estudos, né? Nós temos aqui, olha, o QR Code. Você apontando a câmera do seu telefone para cá, você será direcionado, obviamente, a câmera do seu telefone conectada à internet. Tá? Sem internet você vai só bater uma foto desse QR Code no máximo, né? Então ele vai direcionar você para o nosso grupo do Telegram, tá? No Telegram ele é exclusivamente para você, caso queira, baixar os PDFs que ali são postados de todos os estudos que são realizados aqui no canal. Por enquanto não tem ainda lá o PDF de Atos, porque nós estamos ainda estudando o capítulo 5, né? São 28 capítulos. Então, quando terminar o 28º capítulo de Atos, aí sim eu vou compilar estes slides, vou reuni-los e formar um único PDF e lançar lá. E você terá a oportunidade de ter para você esse grande material que, para mim, gente, vai ser uma honra poder compartilhar com você esse PDF, tá? Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas no estudo dessa maravilhosa carta
que nos apresenta como era a vida dos nossos irmãos naquela época do primeiro século. Tá? Bem, a nossa programação da Ativa Total, não perca toda terça-feira às 19 horas, diretamente de Feira de Santana, Bahia, nosso querido Moré, Marcos Felipe. Ele tem trazido aí grandes estudos, como sempre, gente, em todos os estudos, né? Aí é casa lotada. Quando o Moré Felipe está apresentando aqui, todo mundo se senta para aprender aqui da Torá com ele. O Eterno tem abençoado ele assim de uma forma incrível para nos trazer grandes ensinos. E aqui, no momento do hebraico, você tem a chance, a oportunidade de aprimorar os seus estudos do hebraico. Pois nesse dia, como foi ontem, inclusive, né, ele traz aí as nuances do hebraico, o que é um verbo, o que é um prefixo, um sufixo, tá certo? E dessa forma a gente consegue perceber as flexões das palavras e como elas são colocadas no texto, tá bom? Então, toda terça às 19 horas, momento do hebraico, Moré Marcos Felipe. Tem sido um sucesso total, gente, tá? O momento do hebraico. E às quartas-feiras, às 19 horas, horário de Brasília, Maisai Hashlichim, Atos 2 Emissários. Com o Moré Raimes Correia, que é este que vos fala. Tá? E tem sido uma honra para mim, gente, tá? Compartilhar com você todos esses estudos, tá? E não perca, amanhã é o nosso próximo encontro aqui no canal, tá? Com o nosso querido Moré, o nosso querido professor Renato de Prísio, com um pedacinho da Torá, diretamente da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O Rio continua lindo, né? Como diz a música. E dessa forma, a gente vai ter, como diz o próprio nome do programa, né? Um pedacinho, só para você saboreando já, degustando um pouco do que virá no estudo do Shabat, da porção, tá certo? Da próxima porção, e que será abordado amanhã pelo nosso querido Moré Renato de Prísio. Grandes lições, temos aprendido com ele, e dessa forma caminhando em Teshuvá, bom? E quando for na sexta-feira, às 18 horas, teremos o Kabbalat Shabbat, tá bom? O recebimento do Shabat, que Imitz Hashem será apresentado pelo Moré Renato de Prísio. Vamos ter aí a oportunidade de aprender com ele mais uma vez, né? Ele que já fez a sua estreia. E olha, o Moré Daniel, ele cantou, né, no último Shabat. O Moré Felipe já canta. O Moré Daniel também, né? São os dois cantores aqui da Ativa Total. Aí colocou eu e o Moré Renato numa situação meio complicada. Mas tá bom, eu vou treinar, tá? Pra gente cantar um pouquinho aqui, tá? A minha voz não é muito pra cantar, né? A minha voz é muito grave, gente, tá? Mas a gente vai tentar fazer um som aqui, tá bom? Quando tiver assim mais com mais firmeza, tá? Pra cantar, certo? Quem sabe a gente canta aí Bisdot Betler, um trecho, né? Que seja, tá bom? Certo, então sexta-feira, 18 horas, Kabbalat de Shabbat. Também ainda no sábado, no próximo dia, né? Subsequente, às 10 da manhã, temos o Shaharit, que é o estudo realizado pela manhã. E às 16 horas, ainda no sábado, o Arvit, bom? Que é o estudo realizado à tarde, fechando assim o estudo da porção daquele Shabat e agradecendo ao Eterno por mais o Shabat. Então essa, gente, é a programação do canal Teshuvá Total semanal. Tem outros dias também que a gente pretende realizar alguns programas aqui, mas tudo no seu devido tempo, tá? Quando tudo estiver pronto para ser realizado, estaremos realizando conforme a permissão do Eterno. Então, mais uma vez, muito obrigado. E quero deixar vocês com uma linda canção dessa maravilhosa dupla chamada Haparvarim,
Bisdô de Betlehem. Eu já estava com saudade, né? Gosto muito dessa música e narra realmente como David tinha o cuidado com as ovelhas, né? Com suas ovelhas, cuidando de cada uma delas, enquanto o lobo espreitava tentando tragar uma delas, David cuidava de cada uma. Então a letra narra realmente como era a vida de um pastor na época, um pastor de ovelhas, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá? Laila Tove, a você e toda a sua família, que o Eterno vos abençoe e vos guarde sempre, sempre. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado por tudo. Shalom, que o Eterno vos abençoe. Lehitraot.